Olá, um dos meus inscritos aqui no canal do YouTube fez uma questão muito interessante. Ele e o irmão deixaram uma procuração para o pai promover um inventário. E nesse inventário, fizeram um inventário de uma casa e encerraram o inventário muito bem. Que agora vieram a descobrir que existe uma outra casa. Ele quer saber, o nosso inscrito no canal quer saber se tem que fazer um novo inventário. Veja bem, na sua questão, ele coloca que o pai deixou uma casa de forma que ele não havia construído. Vamos compreender bem a situação. O inventário, ele é concebido para que, após o falecimento da pessoa, todo o acervo patrimonial, todo aquele acervo valorável, seja distribuído entre os herdeiros. Ora, esquecido, nós temos aí algumas situações. Primeiro, quem deveria prestar essas informações ao advogado, para que o advogado preste ao judiciário, omitiu essa informação. Isso dá um caminho a ser tomado. Segunda situação, tudo foi informado ao advogado, entretanto, o advogado não promoveu a inclusão daquele bem no inventário. E uma terceira situação, aquele bem não estava no nome do falecido, mas era dele. Vamos compreender essas três hipóteses. A primeira, a pessoa omitiu do Poder Judiciário, omitiu do seu advogado a existência de um patrimônio. Ora, o Código de Processo Civil dá um nome técnico de sonegados, sonegou a informação, omitiu a informação da existência de um determinado bem. Se algum herdeiro souber da existência daquele patrimônio e informar essa existência no inventário, duas saídas. O inventariante desperta a situação e diz, ups, errei, vou acrescentar esse determinado patrimônio. Resolvida a questão, acrescenta o patrimônio, faça a partilha. Ou o inventariante diz, não, esse bem não pertence ao espólio, não é do falecido, não deve ser inventariado. O que vai acontecer? Vão abrir um processo novo, chamado sonegados, uma ação de sonegados, onde vai se discutir se esse bem deve ou não entrar na partilha. Qual os reflexos? A primeira situação, tudo resolvido, um herdeiro avisa para o inventariante, olha, você esqueceu do bem, coloca o patrimônio. Ótimo. Na segunda questão, a decisão judicial. Nós estamos fazendo o inventário do patrimônio. E esse bem deve ou não compor o inventário? Decidiu, resolvida a questão. A decisão vai dizer se inclui ou não inclui. Fechamos ali a primeira hipótese de não inclusão de um patrimônio no inventário. Segunda hipótese, de o advogado não levar isso aos autos. E nós temos uma responsabilidade pessoal do advogado, ele deve responder por isso. Se o inventariante informou ao advogado, o advogado omitiu isso ao Poder Judiciário, estamos diante de um severo problema com o advogado, ok? Qual a solução? Sobrepartilha. Você volta naqueles mesmos autos no inventário e diz ao juiz, olha, aconteceu um problema aqui, esse bem não foi. Agora nós estamos trazendo esse patrimônio e solicitamos a divisão dele. Mas a divisão normal, como foi feito os outros bens, divide-se normalmente, respeitando direitos terceiros, dívidas, a proporcionalidade das partes na linha sucessória, ou a ameação. Normalmente, aquelas regras do direito civil, que eu estou falando de processo, as regras do direito civil serão obedecidas normalmente. A terceira hipótese, essa é a mais comum. Tem-se um inventário com determinado patrimônio, mas um ou dois não está no nome do falecido. É muito comum, por exemplo, residências, lotes que o falecido comprou em vida, e não transferiu para o nome dele, em nome daquele terceiro ainda. Então, qual que é a malandragem? Não coloca no inventário. Não põe no inventário. E vai atrás daquele vendedor e diz, olha, passa direto os herdeiros. Por quê? Diminui o custo judicial do inventário, relativamente às custas processuais, as taxas judiciárias. Ou se o inventário for feito extrajudicialmente, os custos vão diminuir, sem dúvida alguma, com essa malandragem. E passa-se direto
Geralmente alguns vendedores não se importam com isso. Só que há um problema. O princípio da continuidade registral dos cartórios. Ora, nós temos que ter a verdade do mundo documentada. Pode ser que esse imóvel tenha que concorrer com dívidas do inventário. E quando eu tiro lá daquele vendedor originário, passo direto para os herdeiros, sem apresentar o inventário, eu estou fraudando. Começo a acender uma luzinha vermelha do direito criminal, estelionato. Uma luzinha vermelha do direito civil, fraude de credores, até fraude pauliana. Então, o que é a recomendação? Seja o certo, a que preço for custar esse certo. O patrimônio não está no nome do falecido. Apresente-o no inventário dessa forma e faça essa ressalva. Ó, senhor juiz, está aqui, esse patrimônio todo aqui, está bonitinho, legalizado no nome do falecido. Este aqui não. Vamos legalizar. Continua o inventário e a partilha relativamente àquele patrimônio que está registralmente, documentalmente perfeito, e este que não está, vai legalizando ele aos poucos. Passa-se a escritura pública desse imóvel para o espólio, já não mais em nome do falecido, passa-se a escritura para o espólio, e ali fraciona-se esse imóvel, segundo o meu exemplo, para os herdeiros, obedecendo às regras do direito civil, de sucessória, meação, regime de bens, se casado for, etc. E faça isso corretamente para evitar problema. Ok? Muito obrigado. Envie suas questões sempre, na medida do possível. Irei responder todas. Um abraço, até a próxima.